Olá, estamos começando o 10º programa da série Paulo Freire na Escola da Vida. E hoje a gente vai focalizar um tema muito especial, pelo menos a meu ver, que é o tema da história e combinar isso com a questão da educação, né? Eu acho que todos nós estamos conscientes que a gente está vivendo um momento histórico sem precedentes, né? Que a gente não tinha nenhuma visão, pelo menos a nossa geração, mais próxima dele ou mais racional dele, esse momento dessa pandemia, desse impacto que o mundo está sofrendo, particularmente nesse ano, né? E provavelmente com extensão com os anos vindouros, né? Então, para a gente interessa aqui ver um pouco a noção de história que o Paulo Freire traz e junto com ela a noção de educação, sabendo desde já, e vocês já sabem disso, que o Paulo Freire não gosta de conceitos isolados, muito pelo contrário, ele sempre combina conceitos, né? Ele faz uma complexidade de conceitos, né? Ele faz com que conceitos se complementem, se ajudem, né, para explicar alguma coisa. Então eu vou começar esse vídeo 10, né, lembrando palavras do Paulo Freire, passando por palavras do Paulo Freire, e vou tomar aqui uma citação textual, né, do livro Política e Educação, que eu gosto muito, que é de 1993, e que ele engloba muitos conceitos e particularmente mostra a sua visão de história sempre como possibilidade. A história como possibilidade e a educação dentro dela como fator decisivo, não único, mas fator decisivo para as mudanças históricas e para as possibilidades históricas. Veja só as palavras do Paulo Freire. Ele diz assim, a superação da compreensão mecanicista da história, por outra que, percebendo de forma dialética as relações entre consciência e mundo, implica necessariamente uma nova maneira de entender a história como possibilidade. Essa inteligência da história, que descarta um futuro pré-determinado, não nega, porém, o papel dos fatores condicionantes a que estamos submetidos. Ao recusar a história como um jogo de destinos certos, como um dado, ao opor-se ao futuro como algo inexorável, a história como possibilidade reconhece a importância da decisão como ato que implica ruptura, a importância da consciência e da subjetividade, da intervenção crítica dos seres humanos na reconstrução do mundo. Eu acho que você, ao ouvir essas palavras, ou já ter lido essas palavras, percebe o quanto elas são atuais, né? Primeiro é a noção central, a história como possibilidade, a história como algo que não é dado, que não está pronto, que é inexorável, né? E agora, então, a gente vive momentos que isso se torna mais claro ainda, né? Vínhamos numa estrada histórica, né, cheia de percalços, de dificuldades, etc. E as dificuldades aumentaram, a desigualdade ficou mais evidente ainda num país como o Brasil, né? Mas o Paulo Freire sempre enxerga a história como esperança, como possibilidade do novo, né? Lógico que ele não nega, como diz textualmente, os fatores condicionantes, aqueles fatores que nos obrigam, inclusive, a repensar nossas atitudes, sejam individuais ou coletivas, né? Mas ele não aceita a história como algo passivo, como algo que não tem jeito de reconstruir, né? Como aquele ditado que as coisas sempre foram assim e vão continuar assim, né? Esses momentos especiais que a gente está vivendo, de muita dificuldade, mostram
que a história não é sempre assim, que a história tem altos e baixos, tem construções e reconstruções, e muitos veem possibilidades concretas de, a partir desse susto que a gente leva, não é, a gente repensar a história e as suas possibilidades. Não é? E dentro disso, ele chama a atenção para a questão da consciência, né? Para a questão da cultura, para a questão educacional. O Paulo Freire sempre pensa a consciência como uma transição, como uma passagem da ingenuidade à criticidade. Ele não pensa a consciência, assim como o conhecimento, como algo acabado, como algo dado, mas sempre em movimento, sempre em transição. Né? Transição, repito, da ingenuidade à criticidade. Para ele, a gente sempre enxerga a história, os movimentos da história, os fatos históricos, etc., como uma visão inicial ingênua. E, aos poucos, a gente vai tomando consciência disso para chegar até uma visão mais crítica. Mas, para ele, essa não é a visão final. E quem colabora com isso de maneira decisiva para ele, né, mostrando como é que a gente tem que tomar a decisão, as decisões, é a ciência, e dentro dela é a educação ou as ciências da educação. Não é? Não, volto a dizer, não como coisa isolada, mas como parte de um todo. Não é? Veja esse ponto, eu vou repetir, veja esse ponto que ele diz: a história como possibilidade reconhece a importância da decisão como ato que implica ruptura, a importância da consciência e da subjetividade, da intervenção crítica dos seres humanos na reconstrução do mundo. Repito mais uma vez, veja que palavras atuais, né? A história como decisão, como ato de reconstrução do mundo, né? E que nós humanos, nesse momento, nesse ciclo da história, vamos ser obrigados a fazer. Fala-se aí de um novo normal, não é? Como se o normal anterior tivesse fosse todo certo, não houvesse desigualdade, racismo, intolerância, violência, etc. Não é? Quer dizer, esse novo normal, espero que não seja a volta ao normal anterior, porque o normal anterior foi a fabricação de um mundo hostil, violento, desigual, etc. Né? Mas quando ele diz a história como possibilidade, né? e fala sobre a interferência da educação nesse ponto, né? A gente tem que concordar com o Paulo Freire que esse é um momento especialmente decisivo. E quando a gente pensa na educação brasileira atual, a gente fica preocupado, né? Porque ela, ao invés de nesse momento estar sendo protagonista de uma reflexão sobre uma nova história, sobre uma história diferente, sobre as possibilidades da história, ela tem patinado muito, ela tem estacionado muito. São pontos de reflexões muito importantes a meu ver, né? A visão da história como possibilidade, a visão da educação como parte dessa construção, né? Eu acho que compõe o que o Paulo Freire pensa em relação às possibilidades humanas, né, de interferência, como ele diz nesse texto que eu usei nesse vídeo. Bom, nesse momento, sempre nesses vídeos dessa série Paulo Freire da Escola da Vida, eu pelo menos fico achando que a gente precisa aprofundar sempre, recorrer sempre a leituras e a outras fontes, etc. E mais uma vez eu queria chamar a atenção para o meu livro, A História das Ideias do Paulo Freire e a Atual Crise de Paradigmas. Está lá disponível para ser baixado na editora da UFPB. É só colocar lá a editora da UFPB e achar esse livro, é fácil, né? E dentro dele, ligado a ele, nós temos os 30 vídeos do programa Paulo Freire Vivo, que eu sempre estou recomendando para todos, né? São 30 vídeos e um deles foi especialmente
mais detalhado, mais aprofundado sobre a temática que eu desenvolvi hoje, a história como possibilidade. Paulo Freire, né? A visão do Paulo Freire, né? Sobre história, sobre educação, sobre consciência, sobre subjetividade, sobre a interferência humana para que a história seja outra, e nós estamos num momento especial para isso. Eu agradeço mais uma vez o seu acompanhamento e convido para que a gente continue nessa série com outros vídeos.